eu quero tutu de feijão com pimenta, amo. Farofa de banana. Não, pode até ser, tipo, um legumes grelhado, mas com alecrim e sei lá o que, entendeu? Você percebeu o que você acabou de fazer? Você, dá até um vontade de problema que você teve, e você teve a coragem de continuar correndo, fazer 25 e fazer 30. Porque, cara, precisa ter E o Fredson, que foi o primeiro cara que eu gravei, falou assim pra mim. Eu tô tomando aqui um Super Coffee e aí coloquei um pouco de água e uma dose de Super Coffee de baunilha. Bom, eu não costumo comer antes de correr, mas a Cissa, que é a minha nutricionista agora, que eu comecei a fazer a dieta com ela pra maratona, pediu pra eu comer antes dos longos. Então, na verdade ela pediu 2 pães, mas eu botei 3 aqui. Sem glúten, com mel, só. Bom, tomei um Super Coffee hoje, uma dose, e aí isso aqui, só isso. Porque eu tô tomando bastante gel durante o treino, então... e eu sei, olha, eu posso falar, eu sinto uma baita diferença quando eu como antes do treino mesmo, né? Mas ela pediu pra eu não comer proteína antes do treino longo. Nem gordura. Hoje eu comi minha tapioca com 2 ovos, mel, tofu, maçãzinha e vamos pro apoio. Bom, esse aqui é o armário onde a gente guarda as garrafas, caramanholas, tudo de bike, corrida. Tô procurando aquela de silicone para levar no apoio da Rá, mas provavelmente eu vou acabar levando uma dessa aqui. O salto está aqui. Vou preparar a minha, vou colocar inclusive a creatina junto, porque eu não tomei hoje ainda. Saltos. E acho que é isso. Vou colocar um powder também, porque o dia vai ser longo. Bora. Deixa eu achar essa garrafa de silicone aqui agora. Bom, nós vamos passar agora a alimentação rapidinho da corrida. Vou limpar que tava sujo. Ó, aqui dentro desses dois, tá aqui pela metade, porque eu vou deixar em pontos estratégicos. Tem 3 doses do powder, então a gente tem 90 gramas aqui. Aqui é o que a Rá tá planejado para tomar. Acho que tem um de reserva. Mas eu já falei pra ela que se ela for tomar isso aqui, ela vai ter que diminuir aqui, porque ela não tá acostumada a tomar tanto. Então hoje é um teste pra ela tomar isso aqui, beleza? Tem mais aqui. Deixa eu fazer uma conta. 50, 100, 150, tem 200 gramas de carbo, 225 gramas de carbo. Pra quanto tempo? 2 horas e 45. Quase 3, vai, arredonda pra 3 horas e tira aquele ali. Não, mas tem mais aqui. 200. Ó, tira isso. Bom, tá com 70 gramas por hora, teoricamente, mas você tirou 50, então você tá com 1, 2, 3 horas, 50 gramas por hora. Dá pra aguentar, tranquilo. Eu acho que você já aguenta isso aqui. Agora, se você for tomar isso aqui, eu acho que você pode espaçar um pouquinho mais aqui. E aqui tem 3 sachês de salt dividido nesses dois também. Isso, vou levar 2 desses, um desse. Eu não vou tomar, só se realmente eu precisar, porque a ideia é fazer uma corrida bem leve. Bom, eu vou correr hoje com esse tênis da Fila, que eu amo, que é o Max 2 Pro, que eu tô apegada a ele. No treino passado eu usei o Carbon, que é o ideal para eu fazer a prova, mas eu ainda não decidi se eu vou fazer com o Carbon. Vou falar um negócio, a gente tá pra começar a corrida aqui, ó, a Raíssa tá cheia de fã por aí. Sou eu. A galera, tudo que cruza a gente, principalmente umas mulheres assim, cruza e fala, pô, Raíssa,
Adoro acompanhar você correndo. Mas é mó legal, sabia? Eu gosto quando alguém me para e fala assim, me cumprimenta, dá uma força. Mano, essa rua aqui, velho, é impressionante. É uma rua sem saída. Toda vez que eu tô nela, é a rua mais movimentada que existe. De onde saem os carros, velho? A rua é sem saída. Não consigo entender, mano. Vai, Rá. Tá até piscando aí, ó. Tô tipo uma formiga atômica. Não, mas é bom, importante isso aí. Sinalização. Sinalização. Nós estamos enrolando, né? Ah, vambora, vai. 30 km, 29. Quem sabe uns 29 que vira 30. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Peraí, deixa eu só atravessar a rua. Olha lá, 21 graus. Perfeito. Foi? Olha lá, tô falando. Acho muito legal quando eu vejo, tipo, um senhor correndo, uma senhora, sabe? Imagina a gente velhinho correndo, né? Quilômetros e meio. Já tá parecendo que tá bem. A gente fez uma pausa no Guedes ali, tomou uma água, saltos. Já tomou 2 géis. Tá chegando a hora do terceiro. Fazer apoio de 30 km. Precisamos de gel também, né? Chocomite. Nossa, é um dos melhores que tem esse. 150 de cafeína. Esperar a Rá sair do banheiro ali. Estamos quase na metade. 14.600. 1h20. Vou acabar perto de umas 2h45, 2h50. Quilômetros, só uma 10, tá bem rápido. No 29, tá com uma cara bem de sofrimento, de dor ali, mas agora não tem mais volta. 1 km a gente termina. E até uma distância pra lá ficar um pouco mais sozinha aí. Parabéns, nossa. Ai. Primeiras impressões dos 30. Pô, você fez 30 km, mano. Sim! Ô, Dé, não assim. Primeira vez que eu senti, tipo, as pernas, assim, digo... Mas de fadiga, uma fadiga, né? Não é dor. Não, cardio, tô bem. Você foi bem de cardio, eu não vi você ofegante, nem nada disso. Só que então, assim, o seu cardio, ele é bom. E aí, a questão de você sentir algumas dores, às vezes ter perto de lesão, é porque o seu cardio aguenta. Você tem a musculatura, mas a sua musculatura não está tão acostumada com endurance, está acostumada com outro tipo de exercício, de estímulo. Legumes é o que tem de legumes? E aí você pediu a carne? Pedi um frango e o arroz. Um pouquinho de brócolis. Tem manga? A gente vem bastante aqui porque salada,
Aí pede um grelhado e vem acompanhamento, que eu sempre peço arroz ou abóbora. É bom que aqui acaba comendo menos. Você pede, a salada é gigante, mas é muita folha. Antigamente eles até exageravam mais, né? Havia um prato que caía as coisas pra fora, assim, enfim. Mas a gente vem direto aqui, porque o lugar é legal e tal, e a comida é boa, é comida de verdade. O que eu não peço aqui, nenhum desses restaurantes, esses molhos prontos. Eles tem pesto, tem um monte de coisa, e vários deles vão um monte de coisa assim misturado, é bom. Mas eu acostumei, eu sempre ponho só o aceto balsâmico, não fico tão pesado depois por conta do muito molho. Sal? Não ponho sal também, Você colocou o que aí? porque só balsâmico. É, gente, eu não tô Mas nessa tô acostumado. evolução. Eu botei pesto, balsâmico, mas ela não colocou tanto. O André, pra comer, ele come muito, só que tudo sem tempero. Eu gosto de comida temperada, com gosto. Sempre foi assim, desde pequena, apimentada. Daí eu chego em casa, tem aquele monte de tapoé com abobrinha na água. Nossa, eu tenho vontade de chorar. Tempera no prato, velho. Eu gosto de Não, temperar mas no não prato. é igual. Eu gosto. Juro por Deus, pergunta pra minha mãe. Tipo assim, quer me ver triste? Me dá tipo um frango sem sal e purê de batata. Nossa, quero chorar. Seria um ótimo bodybuilder. Eu fico chateada. Eu não tenho problema, velho. Não tenho problema. Nossa. Se eu souber que eu tô comendo uma comida que vai me deixar bem, de sensação Parabéns para um pra próximo ele, treino. mas pra mim não, entendeu? Eu quero tutu de feijão com pimenta, amo. Farofa de banana. Não, pode até ser tipo um legumes grelhado, mas com alecrim e sei lá o que, entendeu? Não, mas às vezes eu faço, velho, porque eu não tenho paciência. Mas às vezes eu faço. Não, é de vez em nunca. Em casa só tem legumes na água. Que é o que a Tereza faz, né? Aí eu fico chateada. Meu prato principal, o André sabe. Tem dois que eu amo, dois assim, pensa, calma. É carnívora. Fraldinha, com fogo de chão, fazia anos que eu não ia. Chamou o cara da fraldinha umas 5 vezes. Não é verdade? Eu amo carne. Mas tem um bagulho que me deixa muito estressado com um restaurante em si, assim. Principalmente, mano, nos Estados Unidos, os caras são péssimos, velho. Pede uma comida nos Estados Unidos, aí você lê o cardápio e não tá dizendo nada. A hora que chega o prato, mano, tem um monte de surpresa. Um monte de castanha e tal, você vai ver, caramelizada no açúcar. O cara consegue cagar o prato inteiro. Você vê o prato, a descrição mó bonita, mano. Aí eu fico estressado. Não, fecha o tempo. Você não sabe. Mas fica muito bravo. Nossa, e pra acalmar? Difícil. Aí ele faz assim, ó. Tchá, 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 tchá. Daí ele vira o bolo. Tchá, 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 tchá. Daí ele vira o bolo de novo. Tchá. Igual a mulher aqui. Igual a mulher aqui. Tchá, 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 tchá. Daí ele faz assim. Daí ele vira e fala, mano, ficou animal. Ah, experimenta. Daí eu nem a pau. Daí ele, mano, animal. Tem Vegemite, gente. Vegemite é um negócio que vende na Austrália, que eu experimentei lá, a gente morou lá já, né? Mas quando eu assim, morava lá, eu não gostava. Eu comecei a gostar depois. É uma levedura. É um gosto salgado, mas muito estranho. Não tem nada parecido com isso. Bom, coloquei Vegemite, vinagre de maçã. Eu não gosto com trufa ontem, por isso que tava animal. Não, daí ele fala, Eu te mano, falei mas isso. tá animal. Aí você olha, você fala, eu não vou experimentar nem. Mas uma coisa que eu tenho pedido pra Tereza fazer direto, que foi depois que a gente trocou ideia, que você gravou com os bodybuilders, mano, eu sempre deixo o arroz Jasmine ou o arroz da Liberdade, um monte de tupperware pronto, congelado, pra ter disponível, mano. Aí eu preciso dessas coisas assim, boa disponível. Porque aí eu descongelo com um arroz com frango desfiado, jogo um monte de legumes, tudo no bowl. Eu sei que se eu tiver isso na minha geladeira, mano, legumes na geladeira, arroz e frango congelado, eu posso passar acho que uns 6 meses, mano, sem problema nenhum. A gente foi morar na Austrália e namorava fazia 1 ano. Morava na Austrália junto. Já tinha intimidade, óbvio, já morava lá. Depois de uns 6 meses que estava morando lá, eu trabalhava no restaurante mais chique da cidade. Damasco seco tem 2 tipos. Tem o azedo e tem o normal, que é doce. O azedo ele é mais escuro, mais deformado. Mano, eu tava com muita fome, porque eu trabalhava na obra de pedreiro.
Eu saía da obra, eu ia pra escola, eu saía da escola, eu ia pro restaurante. Ele trabalhava de dishwasher, né? Ele lavava a louça. Aí eu fui crescendo no restaurante lá, um tempo. Fiquei 8 meses nesse restaurante. Eu sei que tinha um dia que eu tinha trabalhado na obra, eu tinha ido pra escola, comi muito pouco o dia inteiro, eu tava mal, assim, mal. E uma hora sobrou um saco de damasco. Mano, restaurante chique, top, um damasco animal, eu tava com fome. Aí eu tava lá fazendo as coisas, aí eu tinha que fazer um monte de função e ia comendo. Fui comendo, nem percebi, fui comendo, fui pra casa. Aí a Rafa foi jantar, eu falei, nossa, Racha, eu comi muito damasco, vou tomar um banho, vou deitar, não vou comer. Eu sei que, mano, eu deitei, a gente meio que dormiu. Não, assim. calma. Daí dormiu. eu fui tomar banho. A Rafa foi tomar banho, eu tava na cama, fui deitar na cama. Aí eu cheguei, dele, não consigo me mexer. Daí eu, Só que como assim, nessa época a gente morava na casa de uma australiana e de um australiano. A gente morava num quarto ali da casa deles. Daí eu, como assim, Dé? Ele meio que sem ar, não sei o que tá acontecendo. Daí eu, Falei, tô muito estufado, calma, Dé. eu acho que eu preciso ir no banheiro. É. Minha barriga tava tipo uma bexiga, um balão. Aí eu, já era meio tarde, assim, o casal tava dormindo. E eu ia acordar mó cedo no dia seguinte, tava desesperado, precisava dormir. Eu ia pra obra. Aí eu falei, Aí eu fui no banheiro, voltei pro quarto e falei, se acontecer o que eu tô esperando aqui na minha barriga, eu vou acordar a casa inteira. Tipo assim, fudeu. Não tem, tô muito Daí eu mal. assim, não, Dé, calma, vai lá, Conversa vai dar tarde. certo. Aí ele foi e voltou algumas vezes. Ele, Aí eu, não vai tem dar. coragem. Aí eu falei, André, você quer que eu faça o quê? Quer que eu te leve no banheiro público? Daí ele, Nossa, quero. boa ideia. Daí eu falei, tá grave. Assim, banheiro público da Austrália. Top, o banheiro eu conhecia já, perto de casa, o banheiro. Não, mas eu falei, tipo assim, como se fosse assim, você quer que eu te leve no banheiro público? Daí ele, quero. Daí eu falei, já era madrugada, né? Meia-noite, sei lá, não tinha ninguém na rua. Bom, a gente tinha uma van. Peguei a van, levei o André no banheiro do supermercado. Não, banheiro público, da rua. Banheiro top, eu lembro Mas do banheiro. era perto do... Era o banheiro de onde eu trabalhava na obra, na rua, um puta banheiro, normal, assim. Bom, eu fiquei dentro do carro, acho que tava calor, tava na Austrália, a janela aberta. Daí o André falou, eu vou lá, fica aqui. Falei, tá bom, não vou sair do carro. Daí o André foi, e eu dentro do carro, e eu não tava tão perto, tá? Gente, daqui a pouco eu começo a escutar, tipo assim... BUM! Oh, barulho de bomba! BUM! Aí eu, meu Deus! Sério! Você é capaz de... Não. Aí ele saiu do banheiro com um sorriso daqui a aqui. Você escutou alguma coisa? Daí eu, não. Porque eu não queria, né? Você lembra? Eu, não escutei nada. O quê? Daí ele, acho que eu vou voltar lá. Falei, volta lá, vai lá, volta lá. Gente, Nunca aconteceu sério. nada nem perto disso comigo. Era um barulho. Daí... Mas se eu não conseguisse tirar isso, eu ia ter que ir pro hospital, mano. Tava mal, não conseguia respirar, não conseguia me mexer. Fermentou, sei lá o que aconteceu, velho. Foi só gases, eu não fui no banheiro, só saiu gases. Só que eu não tinha coragem de... Não conseguia, em casa eu não conseguia. Ainda bem que você não foi lá na casa, né? Não tinha condição. Boa, mas foi isso. Deu uma cólica surreal. Eu só pensava, Não, ele mano... andava como se ele tivesse, tipo... Sabe mulher grávida, tá quase parindo? Ele não conseguia andar, né, Dé? Lembra? Eu tava com a barriga muito vazia durante muito tempo. Aí eu comi muito de uma vez. E o damasco era aquele mais azedo. Não sei se ele tem fermenta. Fungo, sei lá. Mas deu tudo certo no final, né? Então a gente tá num café que é aqui perto de casa, abriu faz pouco tempo e é um lugar super gostoso, assim, chama Café Cultura. Eu consegui pedir um sanduíche de pão sem glúten com queijo branco, daí um suco detox, assim, que é abacaxi, couve, limão, e aí eu pedi um café descafeinado também.
que esse horário eu já não tomo mais cafeína. Que horas que você corta café? Tô tentando cortar a cafeína cada vez mais cedo, sabia? Porque eu tomo muito café. Agora eu dei uma diminuída. Mas, assim, meu último café é na hora do almoço, sei lá, 1h da tarde. Eu, antes de começar a maratona, na verdade eu fui na nutricionista pra saber como é que eu precisava me alimentar pra fazer a prova. Não pra perder peso, nada disso, né? Aí, quando eu passei na Cissa, que é a nutricionista, que ela super entende quem faz maratona, Ironman, assim, ela falou, Raíssa, você precisa comer alguma coisa, pelo menos você precisa tomar um gel. E foi impressionante como mudou pra mim a corrida, que eu corria num sofrimento, esses, sei lá, 8, 10K. Gente do céu, quando eu comecei a tomar um gel antes, foi assim, maravilhoso, foi muito, fez uma diferença tremenda, assim, pra mim, sabe? Falei, gente, é óbvio, tem que comer, não tem como, né? Então isso, assim, pra mim, foi a primeira coisa que mudou muito. Então, ó, eu pedi pão sem glúten com queijo branco, café descafeinado e esse suco que ela acabou de bater, que tem abacaxi, couve, limão e gengibre. Detoxinho. Porque a Cissa pediu pra eu comer uma fruta, mas não tinha fruta no cardápio. E aí eu pedi pra ela lá bater e não coar. É isso, deixa eu experimentar. Claro. No começo da corrida, eu senti uma fome, assim, enlouquecedora. Tanto que eu ganhei peso no começo. Falei, gente, não é possível esse negócio, o que é isso? Uma fome, um desespero. Tipo, é diferente de dar aula, né? Porque da aula você faz aula de com aluno. Quando eu comecei a dar aula, eu também senti essa fome. Aí o corpo vai se adaptando, entendeu? E aí, assim, na hora que eu comecei a correr, eu falei, meu Deus. Aí o André falava, tá vendo? Agora você me entende. Agora você me entende. Porque o Dé vive atrás de comida, né? Ele vive em função de treinar e comer. A alimentação é um ritual pra ele, percebe? É um ritual. E aí, vida que segue, barará. Aí começou o treino pro ciclo. Aí o que aconteceu? Já, tipo assim, na segunda semana eu machuquei minha perna. Tive que dar uma diminuída. Quando eu dei uma diminuída, eu comecei a reparar que eu dei uma inchada. Mas uma inchada estranha. Aí eu falei, gente do céu, tá esquisito isso aqui. O que será que tá acontecendo? Daí tinha dias que eu acordava inchada, tinha dias que eu acordava menos inchada. Falei, será que é porque eu diminuí, né? Porque eu precisei diminuir a corrida. Comecei a observar. Daí eu falei assim, nossa, mas tá estranho. Eu falei assim, vou marcar de novo com a Cissa, porque tem alguma coisa estranha. Aí eu marquei com a Cissa e falei, Cissa, é o seguinte, eu acho que eu tô comendo a mais, não é possível, tira a coisa gostosa do meu cardápio, porque eu engordei tipo 2 quilos, não era pra eu ter engordado isso. Daí ela, nossa, caramba, tal. E aí ela pegou e mudou minha dieta, ela diminuiu dose de super coffee, ela falou, é gordura. Aí eu falei, olha, Cissa, eu não sei se pode ser, mas eu tô tomando creatina. Daí ela falou assim, mas você começou há quanto tempo? Eu falei, pouco tempo. Ela, acho difícil, mas algumas pessoas falam que dá uma inchada. Daí eu falei, será? Comecei a ficar mais forte, uma coisa muito estranha. Só que eu falei assim, tem coisa aí. Aí eu virei e falei, preciso ir numa endócrino. Tô esquisita. E aí eu fui numa endócrino, numa médica que eu não conhecia, quem me indicou foi minha ginecologista. Daí fui lá, contei pra ela, falei que eu tava, né, correndo e tal. Contei tudo mais ou menos que eu tô fazendo aqui pra vocês. Ela pediu meus exames, eu fiz exame em novembro, a gente tá em março. Tudo normal, me pesou, mediu a minha porcentagem de gordura, tava tipo 7, é baixíssimo. Aí eu falei, mas tá estranho, me manda deixa eu fazer um hemograma. Aí eu fiz. Beleza. No dia que eu corri o 21, foi um sábado. E aí, inclusive, eu saí lá da EV, que a gente correu, e vim almoçar aqui onde a gente almoçou hoje, no Musa. Aí, sábado, a endócrino me liga. Aí eu, alô? Daí ela falou assim, onde você tá? Aí eu falei, tô almoçando. Ela falou, como é que você tá em pé? Aí eu já comecei a panicar. Falei, o que tá acontecendo? Ela falou, saiu os seus exames. Raíssa. Aí eu falei, não, eu não tô só em pé, como eu acabei de correr uma meia maratona. Aí ela, Raíssa, vai pra casa agora
toma muita água, deita e me fala como é que você tá se sentindo. Daí eu, o que aconteceu? Ela falou, você chegou a ver seus exames, agora eu entendi o porquê que estava se sentindo tão inchada. Deu uma alteração na minha tireoide, mas assim, uma alteração bizarra. Pra você ter noção, Vini, eu abri aqui, vou mostrar pra vocês o exame. E depois eu refiz o exame e foi isso mesmo, tá? O hormônio tireoide estimulante, que é o TSH, 234,65. Eu falei, mas e agora? Ela falou, vamos por partes. Você vai... E aí, assim, o T3 e o T4, que é o que mexe também, assim... Pra você ter noção, o T3, que é entre 60 e 181, o meu já tava 47. Não, mas o bizarro foi o TSH. Aí ela falou, tem que ser em jejum, mas assim, você não tá em jejum, mas você vai tomar agora. Ela já me deu uma dose alta de um remédio que tem que tomar, que é o Synthroid 88 que eu tô tomando. Aí eu falei, aí ela falou, você não tá se sentindo fadigada? Daí na hora eu comecei a me sentir fadigada. Ah, mas aí... Óbvio, mas ô Vini, tipo assim, demorou uns 2 dias pra eu entender. Eu juro por Deus, assim, eu trabalho minha mente, mas assim, cara, a hora que eu vi esse exame, eu falei... E aí, senti minha perna fadigada, meu braço, deitei, botei as pernas pra cima, isso em casa, a hora que eu voltei, né? E aí eu peguei e falei, nossa, mas eu tô num ciclo de maratona, e agora? Ela falou, desse jeito você não corre, esquece. Não existe essa possibilidade. Eu falei, mas eu tenho que correr 25 sábado dela. Raiz, presta atenção, é a sua saúde. Eu falei, não, tá tudo bem. E eu não entendi nada na hora. Aí foi aquele banho de água fria, porque eu tinha acabado, eu ainda não estava recuperada da lesão. Daí eu falei, puta, não vai dar pra eu fazer a prova. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, eu fui numa médica que me conhece há um tempão. É uma médica, ela é clínica geral, assim, mas ela vê tudo, sabe? E aí eu fui lá, daí ela falou, não, Raíssa, realmente, assim, você vai ter que refazer o exame. Refiz, deu mais alto ainda, depois já diminuiu agora. Aí ela falou assim, ela começou a investigar, pô, o que será que aconteceu? Conclusão, essa médica acha que no finalzinho de outubro, foi quando eu e o André, a gente voltou de Portugal. E a gente pegou alguma coisa lá, a gente ficou bem mal, doente. E ela acha que o vírus se instalou na minha tireoide e foi o gatilho. Porque a minha família, eu tenho já o fator de, como é que faz? Agora eu não vou saber falar o nome direito, mas eu tenho lá um marcador de doença autoimune, né? Porque eu tenho vitiligo. E o que eu tenho, o que elas descobriram é que eu tô com aquele hipotiroidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Você precisa tomar um remédio. Ela acha que talvez dê pra regular, mas não se sabe ainda, então tem que tomar remédio, tem, tipo assim, pra vida. E ela acha que o vírus pode ter dado o gatilho, porque a minha família toda tem. A minha mãe, a minha irmã, meu tio, irmão da minha mãe, a minha avó tinha, a minha tia. Então, assim, não é nada grave, dá pra controlar, tem muita gente que tem. Só que é grave se você não trata, né? E o que aconteceu foi que no exame também deu número alterado lá nas enzimas do meu rim. Porque quem filtra o sangue é o rim. E depois que você faz um esforço muito grande, tipo de endurance, enfim, o tal do CPK, ele aumenta muito. E quem filtra isso é o rim. Se você não tá com ele bem, pode dar um chabu, entendeu? E aí ela falou, olha, vamos com calma. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, daí eu comecei a tomar 4 litros de água por dia. Mudei. Aí eu mandei pra Cissa, né? Falei, Cissa, descobri por quê. Daí ela só escreveu. E a Cissa, eu não conheço muito bem ela, assim, mas eu adorei ela. E ela é super séria. Ela escreveu assim pra mim, eita, nunca vi isso. Daí mandei até pro Dr. Paulo Putinelli, que eu tô treinando com ele. Ele falou, nunca vi um número de referência assim. Daí eu falei, fudeu. Entendeu? Mas o que isso pode acarretar? Qual que é o corpo, a vida, ela é ligada com os hormônios. O hormônio desregulado desregula tudo. Então assim, meu colesterol tava tipo altíssimo. Desregula o corpo inteiro. Meu cabelo começou a cair. Eu comecei a ficar muito inchada. Tipo, muito inchada. Fadiga muscular. Daí sim, depois eu comecei a tomar um remédio. E eu lembro que eu fui fazer uma corrida depois com a Gabi, irmã do André, e com o André. Eu tive que parar umas 3 vezes, sentindo uma fadiga na minha batata da perna, que eu tinha que parar, não dava pra continuar.
Porque demora para regular. Não é que você toma um remédio e regula. Tanto que assim, eu fiz, hoje a gente tá aqui gravando, hoje é quarta, né? Eu fiz na quarta passada. Eu lembro. Porque eu peguei alguma coisa, fiquei mal e fiquei assustada. Aí assim, eu fui fazer o exame, então baixou bastante, mas tá nos 40 ainda. Eu tenho que chegar tipo nos 3,5. A médica falou, olha, a hora que regular isso, minha filha, você vai voar na maratona. Porque nem ela acreditou que ia regular tão rápido. Né, assim, você me conhece, né? O pessoal aqui não me conhece muito, mas eu comecei a meditar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Eu falei assim, entendeu? Vou ter que mentalizar esse negócio aqui. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou levar agora a maratona, o ciclo. Não sei se vai dar pra fazer. Não sei como é que vai ser os longos. Eu vou encarar cada longo como se fosse o dia da prova. Eu vou tirar a expectativa, porque assim, eu já vi que não dá pra programar muito tudo isso que aconteceu. Não deu pra eu treinar, eu não tô fazendo treino de tiro, não por conta disso, mas por conta da lesão. Então assim, eu falei assim, quer saber? Eu vou treinar aos poucos e ver o que vai dar. E aí eu tive uma semana pra mentalizar, meditar, tomar um remédio, tomar água. E aí foi um dia que o André não tava, eu não sei onde ele tava, ele devia estar viajando fazendo alguma prova, e eu fui correr com uma amiga e falei, olha, eu não sei como é que vai ser, eu tenho 25, eu vou tentar. E aí foi muito legal porque eu consegui correr, eu parei bastante, ficava parada uns 30 segundos a cada 3 quilômetros, assim. Você não ficava frustrada não de parar? Eu não fiquei frustrada, porque assim... Então, eu não fiquei, sabia? De verdade, mudou uma chavinha, assim, na minha cabeça. Eu falei, cara, eu acho que a maratona é sobre isso, assim, são esses altos e baixos. Poderia ter sido mais fácil o ciclo? Poderia, mas não foi. Eu vou encarar isso como um aprendizado, assim, sabe? E foi muito legal, porque cada treino foi muito especial. E eu até outro dia postei, assim, nos stories, falei, cara, se não der pra correr daqui pra frente, fazer a maratona, fazer os próximos longos, até agora já valeu. Porque é um processo que eu tô gostando muito, tá muito legal. Durante a corrida, assim, e eu acho que a corrida ela é diferente pra cada um, né? Pra mim é um momento que me faz refletir, me faz pensar, me faz me conhecer. Não sei, assim, é muito profundo, tá muito profundo, na verdade, esse processo da corrida pra mim, sabe? Eu faço playlists e aí cada playlist me leva pra um lugar e eu acho que quando você tá numa exaustão física, a música, ela potencializa aquilo que você tá sentindo. Então tem horas que eu choro, tem horas que eu dou risada, tem horas que eu fico puta da vida, mas eu acho que tudo isso é sobre a vida, assim, sabe? Posso falar uma coisa que eu me lembrei agora? Lembra quando você me chamou para conversar na sua casa? E falando desse projeto de fazer maratona, para gente gravar e tudo mais? Você falou que você estava buscando coragem. Você percebeu o que você acabou de fazer? Você, um problema que você teve, e você teve a coragem de continuar correndo, fazer 25 e fazer 30. Porque, cara, precisa ter E o Fredson, que foi o primeiro cara que eu gravei, falou assim pra mim. Se você quiser correr, corra uma milha. Já falei isso pro André. E se você quiser viver uma outra vida, corra uma maratona. Porque assim, ela te coloca nos estados que é isso, assim, você tem que ter uma certa coragem pra... Eu não tô bancando a corajosa aqui, não é sobre isso, mas eu busquei isso. E eu falei assim, cara, primeiro você tem que mudar mesmo, porque você muda a tua alimentação, tanto que eu fui atrás pra isso, você muda... não, o meu estilo de vida já era isso, assim, mas eu precisei remanejar várias coisas na minha vida pra conseguir fazer esses treinos. E essa coragem, assim, que eu realmente comentei, assim, eu quero ter coragem, é sobre isso, assim, porque você ainda num desconhecido, você nunca sabe o que vai dar, entendeu? Tipo, não sei se eu vou terminar, se eu vou conseguir, o que vai ser. Eu tinha medo de, tipo, de não dar conta. E aí depois que veio essa questão no sangue e tal, do TSH, eu falei, cara, agora que eu tô, tipo, num buraco negro mesmo, entendeu? Não vou me forçar, porque eu não quero negligenciar a minha saúde, entendeu? Não é sobre isso.
Inclusive, que também deixar claro aqui, pessoal, não foi a corrida que despertou isso, não tem nada a ver. A corrida, na verdade, me ajudou a mostrar, tipo, tem alguma coisa estranha. Porque talvez se não fosse ela, eu não teria percebido tão rápido. Mas realmente tem muito a ver sobre coragem, assim, sabe? Tipo, de você falar, cara, eu vou ver o que vai dar, com respeito. Mas é muito louco, porque talvez se eu não tivesse essa cabeça, eu teria parado muito antes. Falava, quer saber? Não é pra mim, não vou fazer, não vai dar certo. E aí foi louco, porque eu corri os 25 e eu fiquei muito feliz. Não, e parando a cada 3K. A cada 3K eu parava, tomava água, tomava gel a cada 25 minutos. Falei, seja o que Deus quiser, eu quero terminar isso bem feliz. E fiz e foi o máximo. E aí depois desse, eu corri de novo, na semana seguinte, 27. E foi o máximo também, foi muito legal. Assim, eu corri com o Lê, no final eu corri com o André, parei um pouco também. O André até falou, não, mais fluido, vamos mais fluido. Eu falei, Dé, calma, tipo assim, eu comecei a entender que eu não sou igual o André, igual os amigos do André, nunca nem achei isso, mas quando você não se coloca ali à prova, você não tem noção. Eu falei, cara, não, tipo, eu tô em outra fase, eu vou me respeitar, entendeu? Mas eu vou fazer. E aí eu fiz os 28, foi muito legal. E aí a gente tinha marcado pra gravar os 30, né? 29, eu acho. E aí o que aconteceu? A minha imunidade acho que deu uma caída, eu fiquei Agora tudo faz sentido. entendeu? Entendi. Daí eu fiquei mal, assim, eu peguei dor de garganta. Daí na noite, né, porque eu te mandei mensagem, tipo, Sim, foi no dia de madrugada. Aí eu falei, Vini, não vou correr, eu vou me respeitar, eu vou descansar. Mandei mensagem pro Fê, né, pro meu treinador, falei, ó, não vou correr longo essa semana. Não vou correr e tá tudo bem. E eu não fiquei mal. Eu falei, é isso, eu tô encarando um treino de cada vez, entendeu? E aí eu melhorei, foi ótimo porque eu dei uma descansada. Eu corri, mas eu não corri os 30. E aí deixei pra correr hoje. E aí foi o máximo também. Eu parei também alguns momentos, mas eu parei bem menos. Ainda mais que eu tava com o André, né? O André não deixa, meu. Eu corri com o André, foram as corridas mais duras e as mais transformadoras e as mais emocionantes, sem dúvida nenhuma, assim. Porque ele me colocou num lugar, num desconforto mesmo. Mas foi importante também eu não ter corrido com ele. E ver que é possível, que tá tudo bem. Correr, parar, tomar água, que foi quando eu corri com uma amiga minha, que foi outro dia que eu corri com o Lê, sabe? Então, é isso, assim. Esfriou nosso café. Isso, tem que comer, né? Não, você que tem que comer. Vamos comer. Não, gente, todo filme da garagem eu choro. Gente, eu não sou chorona, mas a corrida tá me fazendo chorar. Vamos jantar. Cortei o cabelo, fui pra natação, reunião e ó. Eu continuo com a mesma roupa. Também. Ó o que tem de janta. Só um mãozinho. Vai errar brócolis. Brócolis, couve, arroz, abóbora. Só um pouquinho de abóbora. Pepino com cenoura, guacamole. Tetel, vamos comer? Vem cá. Então na minha dieta tem abóbora, peixe, pepino, um pouquinho de arroz, coloquei pouco, e couve e brócolis. A gente correu, eu almocei aquela hora com você, eu fui pra físio, aí eu tive uma reunião, aí me deu um desespero na reunião, porque eu já tava morrendo de fome de novo, e eu falei, como é que eu vou fazer a reunião e vou nadar depois direto? Aí eu parei numa Bendito Grão aqui em Moema, comprei aquelas bolachas de arroz, comprei uma TV só depois. Comprei bolacha de arroz, comprei uma lata de atum, castanha de caju. Sério? Fiz um mix. Ué. Aí falei, como é que eu vou nadar sem comer? Aí comi bolacha de arroz, atum com castanha de caju. E um azeite. Ficou top, ainda ficou bom pra caceta, mano. Enfim, só pra vocês saberem o que eu comi. Vocês acompanharam o nosso jantar.
Já tô sabendo que a Raíssa chorou de novo no vídeo, velho. Ai, Dé, posso falar? A corrida me deixou sensível. Fala aí, eu choro assim, geralmente? Não, sou de nunca chorar. vejo a Raíssa chorar, velho. Viu? Mas enfim, E qual o problema também? zero problema. Ah, tá. Tô aqui chateado porque eu comi muito. Não comi muito Ai, não. filma também, ele só quer filmar ele. Vai, encerra o vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, fiquei feliz, hein, com essa corrida. Legal que você correu Foi 30. muito legal, eu amei. Foi muito... Foi legal, assim, foi... Foi mais dura do que o 27 em relação a... Quando você chegou no 27, você tava bem mais Tava, acabada do que o 27 anterior. muito mais. Tava Eu levando também, mais eu também a sério. tava cansado, me senti cansado, mas é óbvio que eu não fiquei falando nada. Mas a hora que você falou que você tava com uma fadiga, eu tava também. Também. O hotel tá animado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês acompanharam 30 km da Raicinha, a alimentação praticamente completa do dia dela, um pouco do meu. A maratona tá chegando, esse foi o meu último longo que eu fiz junto com ela, porque eu vou viajar. A gente tá aqui numa quarta-feira, na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, eu vou pro Panamá fazer a prova do Panamá. O Carlos vai comigo gravar, então vai ser legal demais, nós vamos gravar bastante coisa com bastante GoPro. E vou estar com a galera da GoPro no Panamá de novo, depois vou direto pra Oceanside fazer com meus amigos de infância, 70.3 de lá. E aí eu volto, pego o Theo, a Raíssa já vai estar em Paris e vamos fazer a cobertura completa da maratona. Beleza? Então esse foi meu último longo com a Raça, vocês ainda vão acompanhar mais... Ah não, se bem que tem mais um... Não é corrida, mas a gente vai estar junto no seu fortalecimento, que nós vamos gravar também pra galera ver. E é isso aí. Beleza? Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Deixa esse comentário e vambora pros próximos. Valeu!